aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que a gente já aprendeu no decorrer da nossa vida. Eu queria começar hoje a palestra para entender o que é cura, o que é doença e como ela acontece em nós precisamos entender primeiro que nós somos não só esse corpo físico, mas nós somos esse ser de 7 corpos espirituais. E que, dentre eles, um é o nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele se interconecta sempre com esses corpos espirituais, e tudo que nós fizermos aqui nessa vida fica registrado no nosso espírito. Então, para nós conseguirmos entender como é que funcionam as nossas doenças, de onde que elas vêm, nós precisamos primeiramente entender isso. Se nós não entendermos isso e não entendermos a reencarnação, que é o processo que Deus utiliza para nós retificarmos as nossas falhas, então tudo que eu vou falar hoje não vai fazer sentido nenhum. O tema hoje é a cura e o poder de cada um. O Espiritismo ele tem grande contribuição para oferecer a medicina e as escolas que lideram a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, OMS, ainda define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O Espiritismo, porém, amplia essa visão e ensina que saúde é um estado completo de bem-estar biopsicossocial espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, o da medicina da alma. No paradigma médico espírita, o ser humano ele é um conjunto complexo constituído de corpo físico e dos corpos sutis e a alma. A prioridade, no entanto, na direção desse conjunto é a alma. Composto, pois, o espírito imortal, a construção do seu destino terreno e, consequentemente, o da manutenção de sua própria saúde. Segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante determinada fase de sua existência pode não significar que ela esteja saudável. Assim, a criatura pode apresentar-se aparentemente saudável durante um certo período, mas já trazer no perispírito as marcas indeléveis da doença que incluirá pouco mais adiante, segundo a lei da ação e da reação, que tem no tempo o principal fator desencadeante. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ou seja, o nosso karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação que karma designa causa e efeito, porque toda a ação corresponde a uma reação de igual valor. Quer dizer que está ligado a ações de vidas passadas. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos. Faz parte do sistema
da contabilidade divina. Segundo esse princípio, a criatura humana tem que dar conta de tudo que recebe na vida, de todos os empréstimos que Deus nos proporciona, os patrimônios materiais, a inteligência, o tempo, as afeições, os títulos, mas principalmente o corpo físico, que lhe é concebido como um instrumento para aperfeiçoamento espiritual. E será assim na roda da vida, na roda da evolução espiritual, em que deve o homem se empenhar. Esse é o principal objetivo da nossa encarnação: aprender a amar desinteressadamente e adquirir sabedoria é o único caminho para a nossa evolução. Você que conseguir vivenciar profundamente esses dois princípios, se livrará plenamente de todas as enfermidades terrenas. Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total de enfermidades humanas tem origem no nosso psiquismo. Psiquismo quer dizer o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, o ódio, a difamação, a preguiça, a crueldade são vícios da nossa alma, que geram as perturbações e doenças nos seus envoltórios, quer dizer, no corpo espiritual, no nosso segundo corpo, registrado sempre na alma, no espírito, ou perispírito, e consequentemente por resultado, as doenças ocorrem posteriormente no corpo físico. Primeiro elas são geradas no nosso corpo espiritual, depois, quando nós não modificamos as nossas ações, elas começam a se manifestar no nosso corpo físico, como um meio de expurgo das nossas imperfeições. Assim, no estudo de toda a doença, é preciso levar o perispírito em consideração, mesmo porque a cura do corpo físico está diretamente subordinada à cura desse envoltório espiritual. Então, muitas vezes nós vamos no médico, nós fizemos todos os procedimentos, mas não obtivemos resultado, porque não tratamos as duas coisas. Não tratamos o nosso espírito primeiro, para depois tratar o nosso corpo físico. Geralmente, quando fizemos as duas coisas conjuntamente, o resultado é muito mais positivo. Há exemplos importantes nos livros da coleção de André Luiz que elucidam o nosso estudo. Vou citar apenas um deles. Vejamos o caso de Sugismundo, em Missionários da Luz. Em vida passada, por causa de Raquel, ele tirou a vida física de Adelino com um tiro, que atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, reencarnando, Sugismundo renasceu como filho de Adelino e Raquel, e trouxe já na formação de seu corpo físico um problema cardíaco, que só se manifestará mais tarde como doença do tônus elétrico do coração, após os 40 anos, a idade em que ele cometeu o suicídio, o assassinato. As doenças, em geral, surgem relacionadas à idade em que as faltas foram cometidas. Como podemos observar, as ações praticadas formam o nosso perispírito e se refletem no nosso corpo físico, que age como uma espécie de filtro das impurezas. Assim, em matéria de saúde e doença, temos que levar em consideração
as ações de nossas vidas passadas e as nossas ações da nossa vida atual, para que nossas conclusões não sejam falhas ou incompletas. Para melhor fazer uma autoanálise dos males que nos afligem, podemos constatar o importante papel que a dor tem em nossas vidas. Segundo o benfeitor Clarencio, depois do poder de Deus, a única força capaz de alterar o rumo de nossas vidas é a dor. E todos nós que estamos aqui, dificilmente estamos aqui pelo amor. Geralmente procuramos o centro espírita apenas quando a dor não é mais suportável. E ela tem origem nas ações que são geradas pelos nossos pensamentos. Por isso, tão importante vigiar e controlar nossos pensamentos. São nossos pensamentos que se transformam em ações. Melhorando e controlando os nossos pensamentos, temos como melhorar nossas ações. Indubitavelmente, nós somos um grande campo elétrico. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energias pensantes. Tudo quanto existe no universo é formado por essa energia cósmica, e nós somos parte dessa energia cósmica. Os princípios que regulam a vida no universo, depois do grande Criador, que é Deus, são a matéria e o espírito, e nós somos esse ser espiritual. Nós somos espíritos e temos ligação com a matéria, por isso o processo reencarnatório. Esse outro princípio, a fim de, através desses contatos com a matéria, possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto e nossas mais profundas capacidades. Naturalmente, quando pensamos assim, vale a pena considerar que se somos um feixe de energia, temos uma determinada frequência de vibração. Nós vibramos dentro de determinado quadro. Quando nós vibramos no amor, nós vibramos em ondas curtas, uma frequência lógica, uma frequência determinada. Quando nós vibramos nas energias do ódio e de todos os vícios, nós alongamos a nossa curva de frequência e, com tudo isso, nós alcançamos as energias impuras, as energias dos seres que nos acompanham e têm energia negativa. Nós vibrando dentro de determinado quadro, dentro de determinado espectro que faz com que essas energias pulsem, e essa pulsação de energia que nos compõe, nós dizemos que é a nossa vibração. Cada criatura tem a sua vibração natural, o número de pulsações por segundo. Cada frequência cardíaca nossa é individual. Também nós podemos dizer que cada qual de nós tem sua frequência vibratória. E é por essa nossa frequência vibratória que se estabelecem as relações com os seres à nossa volta, encarnados e desencarnados, que vibram nessa mesma frequência onde nós nos encontramos. Então, se nós nos encontramos na frequência de luz, nós acessamos os nossos irmãos de luz. Se nós vibramos na frequência do desamor, do ódio, igualmente é essa energia que nós acessamos. E é essa frequência que também nos sintoniza com saúde ou doença em nosso corpo físico. Ora, quando pensamos
vale a pena imaginar um outro quadro. Imaginamos uma rede elétrica, por onde passa uma determinada corrente elétrica. E, um dado momento, essa corrente elétrica, ela recebe uma sobrecarga. Então, nós obteremos um fenômeno chamado de curto-circuito. Provavelmente, nessas condições, todas as instalações dessa luz, ela primeiro se desarmará, e se isso não acontecer, ela pode queimar e até pegar fogo, se incendiar. Da mesma forma, o nosso corpo físico, quando nós vibramos na frequência do mal e insistimos nessa frequência por um longo e determinado tempo, nós podemos entrar nessa sobrecarga energética que obviamente vai nos trazer as doenças que nós nos acometemos. Então é importante que verifiquemos que essas energias de que nós somos compostos também sofrem esses fenômenos da mente, do ser espiritual em si. Quantas vezes nós temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta? Nossa pressão vai às alturas. De outro modo, dentro da evolução espiritual de cada ser, uma frequência espiritual mais alta significa mais luminosidade, mais altos planos, melhores contatos psíquicos. Mas há situações em que nossa frequência vibratória é mais baixa. Ao invés de formar ondas curtas, que são a frequência do amor, formamos ondas longas, ondas pastosas, e quando chegamos nesse ponto de desenvolvimento, essas ondas densas, baixas, o nosso corpo não recebe mais essa nutrição dos altos planos, essas energias espirituais de alto nível, ou seja, nós quebramos a nossa conexão espiritual com os mestres divinos, e aí nós ficamos à deriva, nós ficamos apenas com a nossa energia, e aí surge a maioria de nossas doenças. Então, quando nós passamos a comungar por longo tempo com os níveis mais baixos da vida, as energias baixas da vida, as mentes inferiores do plano mais baixo que estão à nossa volta se conectam conosco. E essa energia inferior que nos chega ou que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células, vai bombardeando o nosso corpo físico. E a partir daí, esse corpo físico, estando bombardeado periodicamente ou constantemente, estaremos fisicamente doentes. E o que seriam esses bombardeios de ordem mental? São as nossas viciações mentais. Vibramos frequentemente no ódio, na inveja, no orgulho, na vaidade, na ganância, na prepotência, no rancor e principalmente e muitas vezes no medo. Todas elas estabelecem uma conexão com os espíritos inferiores. Mas vejamos aonde começou a doença. A doença não começa no corpo físico. A doença começou na nossa mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que nós somos. Daí então nós podemos imaginar como é séria a nossa relação mental com o corpo do qual nós utilizamos. Somos nós que de maneira consciente ou inconsciente
tornamos enfermo o nosso corpo. Somos nós que, de um modo ou de outro, atuamos sobre a nossa carcaça física, e por causa disso, então valerá a pena nos situarmos nesse capítulo da saúde. Para que nós possamos nos situar, será necessário nos tornarmos pessoas com vibração, com frequência energética da oração, do perdão, da reconexão com o divino. E como é que a gente pode se tornar uma pessoa saudável? Há diversos modos através dos quais nós podemos desenvolver a saúde que buscamos ou que queremos manter. Para mantermos a nossa saúde em bom estado ou para adquirirmos saúde, temos que adotar certas disciplinas na nossa vida. E uma grande disciplina começa pela disciplina mental. O que é que a gente vem lendo, conversando, pensando, assistindo, compartilhando? Precisamos refletir sobre isso. O que é que tem tomado conta do nosso precioso tempo e da nossa mente maior número de vezes durante o nosso dia? Temos que ter esses cuidados, porque afinal de contas as nossas patologias, as nossas doenças, elas têm grifes personalizadas, cuidadas, adubadas. O que é uma grife personalizada? Quem entende de moda deve ver que uma certa pessoa cria uma grife. Mais ou menos é isso, a gente insiste tanto nisso e o nosso sistema mental ele cria um padrão vibratório já para essa ou aquela doença. Então, várias pessoas, elas têm câncer, por exemplo, mas cada uma delas tem por uma razão própria. Várias pessoas têm AIDS, mas cada uma delas por uma razão específica. O fato é que nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus, determinadas bactérias. E a nossa mente que permite, o cálculo da cultura para que determinados micro-organismos se desenvolvam ou não em nosso corpo. Eles existem praticamente todos eles em nosso corpo, mas eles se desenvolverem ou não depende do nosso mental, depende da nossa psique. Todos nós carregamos no organismo o bacilo da tuberculose, porque respiramos no meio de todo mundo, em lugares fechados, mas não ficamos tuberculosos com facilidade. A partir do momento que descuidamos do nosso corpo, é bem provável que esses micro-organismos se desenvolvam e nós podemos nos tornar pessoas tuberculosas. Vemos tanta gente soropositiva, portadora de HIV, que vive normalmente, que trabalha, que se casa, tem filhos, mas temos outros, igualmente com HIV, que são tomados de determinados estados da alma, em que pouco tempo resta para eles. Seu corpo entra em debacle, quer dizer, em fracasso, em queda, em ruína. E então acontece o caos e a morte, porque essa pessoa, ela se sintonizou com essa frequência, ela estabeleceu para ela que não tem jeito, que não dá mais, e assim ela dá o destino para a sua vida. O vírus é
o mesmo dos dois casos. Por que será que em um deles ele se manifesta de um jeito e no outro de outro jeito? Depende do nosso estado da alma. Porque em cada indivíduo esse vírus vai encontrar um caldo de cultura diferente, energia diferente. Há aqueles que dizem: essa doença não vai me matar, essa doença não vai me atrapalhar em nada. Mas há outros que dizem: eu estou no fim, não tem mais jeito. Claro que se eu tenho uma vida mental pessimista, negativista, eu vou permitir que todos os micróbios façam festa em meu organismo. Agora, se eu tenho uma mente positiva, se eu tenho uma mente ativa, essa energia positiva se sobrepõe de tal maneira que não permite que esses micro-organismos façam a festa em meu corpo físico. E eu continuarei saudável. E é desse modo que as nossas doenças são fabricadas por nós mesmos, são produzidas por nós. Os vírus estão aí, as bactérias estão aí, os micro-organismos, nós os assimilamos em todos os lugares. Nada obstante, quando eles alcançam o nosso organismo, nós somos aqueles que lhes damos guarida ou não, através dos nossos processos mentais. Jesus Cristo disse-nos, e o evangelista Mateus anotou no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 29 e 30. E se vosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Se vossa mão for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora, do que entrar com a mão e perdermos a alma, perdermos a paz. Nessa simbologia utilizada pelo mestre Nazareno, nós podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo físico, todos os demais recursos do nosso corpo físico ou da nossa mente. Quando mal utilizados, quantos problemas e enfermidades potencializadas não geramos em nossa alma e, consequentemente, como resultado, uma doença em nosso corpo físico. Daí o meu olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê a maledicência em tudo, se compraz com a intriga, adora falar mal dos outros, certamente ele usou mal a sua capacidade de ver. Se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho físico, é o modo que nós enxergamos a vida. Porque em outro momento mesmo Cristo nos disse e nos ensina: quando os teus olhos forem bons, teu corpo será luz, teu corpo será saudável. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, quando nossa mente navega no positivismo, nós estaremos crescendo. Isso será um indício de que nosso progresso e nossa evolução, que é a nossa evolução, e que isso vale muito a pena. Quando o organismo adoecer, poderemos procurar onde é que nós estamos criando os circuitos, de tal forma que o corpo está entrando num curto-circuito. De onde estamos buscando essas energias pavorosas que estão causando isso? Então precisamos fazer uma análise crítica de nós mesmos, porque nossas doenças, elas são nossas, elas não vêm de fora, elas são criadas pela nossa mente, única e exclusivamente por nós mesmos.
Quando isso ocorre nas crianças, nos recém-nascidos, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que se a causa não está na atualidade da vida, essa causa vem das experiências da alma, porque Deus é única e exclusivamente amor, e por ser amor, Ele é absolutamente justo. E se sozinho eu não consigo dar conta, quando eu perdi a conexão com o divino, nossa casa hoje trabalha com técnicas que podem ajudar, que podem mudar a sua frequência energética em questão de instantes. Mas para permanecer nessa nova frequência energética que eu recebi, através de auxílio pela casa espírita, eu preciso fazer a minha parte. Nossa doença ou nossa saúde dependem exclusivamente de nós. Fiquem com Deus, muito obrigado e um bom dia a todos.